Eu acho que são vários desafios, né? Eu ia entrar neles agora. Obrigado, Wes, por ter mencionado. Eu vejo aqui duas perguntas bem legais aqui, e aí, claro, eu vou querer ver o comentário de cada um, mas assim, o primeiro, claro, cada jogo com a sua propriedade, né? Enfim, um é MOBA, outro é FPS, mas, por exemplo, o Rainbow Six não é um simples FPS. Ele é um jogo que tem toda uma estratégia inicial, tem toda uma questão de movimentação, de preparação, antes mesmo que o round comece e tal. Então, assim, na verdade, o que eu queria saber, Wes, é assim, querendo ou não, vocês têm que entregar isso de uma maneira na transmissão que seja uma maneira não só, claro, que continue tendo o entretenimento e reportando direitinho, demonstrando direitinho a parte competitiva, mas também uma questão até de educação, né? De você ensinar as pessoas a assistir aquele conteúdo. Fala um pouquinho do que é esse desafio aí com o Rainbow Six. Olha, então, isso é uma missão bastante importante, porque o Rainbow Six é um jogo que tem as suas características específicas, que tem que ter um entendimento pleno do jogo, né? É um jogo que você tem que ter o entendimento do jogador e do espectador, senão o cara vai assistir e não vai entender. Então, que a gente conta com o quê, Léo? Com aqueles 60 profissionais. Naqueles 60 profissionais tem o pessoal de conteúdo, que é expert nisso. Tem uma equipe para pensar isso. O apresentador, o nosso âncora, que é o Léo Bianchi, ele é um especialista no jogo e ele fala traduzindo. O nosso analista, né, que é o Ike, ele também ele fala de um jeito, eu sempre converso com eles, vocês têm que ser coloquiais, têm que ser traduzir, isso é importante, eles fazem isso, naturalmente eles traduzem as situações, assim como os narradores, né, eles têm que explicar o jogo, traduzir o jogo, a parte técnica tem que fazer a transmissão de uma maneira que você veja o jogador, que você veja a ação do jogador, você tem o replay recuperado. A história tem que ser contada, Léo, a história tem que ser traduzida. Quem faz isso? Os talentos, que a gente chama, né? Os talents, né? Que são os responsáveis por isso. A gente tem uma equipe muito boa aqui que faz isso. O Svevo também no LoL tem uma equipe grande, uma equipe boa, que tem que ter carisma, tem que saber falar com o público, tem que colocar esse jogo em comum com o público. A gente tem aficionados, mas tem muita gente que não é e que consome esse jogo. Então a gente tem que trabalhar para essas pessoas também, para o aficionado e para o não aficionado. Svevo, a gente escuta isso toda hora, né? Que o pessoal fala, normalmente até o pessoal mais velho fala, né? Pô, mas aí o meu filho falou para eu assistir ali, eu vi um E monte eu de não coisa entendo colorida nada. explodindo, não entendi nada e Né? É tal. isso aí. Mas querendo ou não, é linear, né? Tem uma historinha que você Ele, sabe fazer esse caminho inteiro, né? ele é linear e a gente sempre olha o conteúdo, Léo, da seguinte forma: você tem o cara que não sabe nada, está começando. Você tem o cara que é absolutamente especialista e você tem a pessoa que entende um pouco. Então a gente sempre fica buscando aonde que está a nossa narrativa. Se eu for para os extremos, eu vou afastar o outro público. E como você mesmo disse, no caso do LoL, que é massa, são muitas pessoas assistindo, então tem de tudo ali dentro. Então tem desde o cara que é especialista até o cara que está começando. Então onde que a gente vai posicionar esse conteúdo? Isso é algo que a gente discute muito aqui, se estamos nesse ponto. Outra coisa que acho que é legal falar, por exemplo, agora, no caso do CBLOL, né, que a gente tem esse modelo de parcerias de longo prazo. Um novo público chegou. Então, como que a gente apresenta para um novo público? Outra coisa que é importante, o público se renova muito. Então, o cara que assistia o CBLOL há 9 anos, ele já não é o cara, a maioria. Então você tem sempre um público novo entrando, se renovando, quer dizer, você tem o cara que já está desde o início, mas esse público se renova muito. E aí, então, por exemplo, no caso do CBLOL, a gente começou a criar outras ferramentas. Então, a gente fez o glossário. Então, sempre que acontece alguma coisa, a gente ativa, seja nas redes sociais, no chat, na própria transmissão, para uma explicação para tentar ajudar essas pessoas. A gente fez algumas séries de como entender o jogo, de coisas até básicas, assim, olha, tá vendo todas essas informações que aparecem na tela? Pô, deixa eu te explicar o que é cada coisa dessa. Então isso a gente vê que ajuda muito na entrada. Por outro lado, a gente tem novos jogos, então no Valorant, a gente tem que explicar o jogo, porque é um jogo novo para todo mundo. Então no começo, quando começou o VCT, era algo muito mais didático.
Ao passar do tempo, a gente vai entendendo aonde está a maturidade do público entender o conteúdo, quem é esse público novo que está entrando, e aí a gente adapta a forma de contar a história. Que no final das contas é contar a história. Como que eu faço ela ser mais acessível e mais agradável para quem está assistindo? Então a gente tem, obviamente, sempre essa preocupação. Agora, por exemplo, com Wild Rift, é um outro público. Então, como que eu vou falar com esse outro público? Então, essa é a grande discussão e eu acho que esse é o grande ponto da questão. É como que a gente tem uma narrativa que atenda ao máximo de pessoas que assistem e seja agradável para quem está entrando. E é, obviamente, o grande desafio. Quem tiver essa resposta, por favor, me conta. Não, gente, eu acho que é muito legal, porque assim, querendo ou não, e vocês vão me dizer, porque vocês vieram da televisão. Até hoje, o Galvão vai lá e explica o que é o impedimento. Há quantos anos isso? E não tem jeito. E na Fórmula 1 também, o negócio do por que o carro está demorando para chegar, não sei o quê. É isso que você falou, Léo, é uma renovação de público. E aí acho que o legal disso... Desculpa, acho que o legal disso é de como que você usa as tecnologias para te suportar nisso. Então, por exemplo, hoje, no nosso caso, a gente tem estatísticas que já deixam muito mais claro para quem está. Então, visualmente, o cara já está vendo. Então, isso já ajuda o cara que é mais high-elo. O cara já bate o olho e já sabe. Então, eu posso deixar na voz do narrador uma explicação mais simples. Usando o exemplo da Fórmula 1, hoje o cara entra na curva, aparece lá, 80% de chance de passar. Isso já ajuda pra caramba quem tá vendo. Fala, pô, vai passar, não vai passar, consegue, não consegue? Então, como que a gente consegue pegar a tecnologia e usar ela a favor do nosso conteúdo, da nossa narrativa, de apresentar o produto pro cara? E eu acho que muito do que a gente conhecia de televisão era o equipamento pelo equipamento, ou a tecnologia pela tecnologia. E hoje, se ela não tem uma função muito específica, ou algo que vai realmente mexer a agulha do conteúdo, possivelmente ela vai ficar obsoleta, pelo menos nesse mercado. Eu acho assim, Léo, como o Isvevo falou, você precisa, não é só o conteúdo da transmissão, tem que ter toda uma embalagem, você tem que ter VODs, que são conteúdos produzidos para ir nas redes sociais, para ir nos canais fora da transmissão também, de pessoas explicando, de pessoas colocando, inserindo essas pessoas que não são insiders, dentro da categoria que a gente está propondo para eles, no caso nosso R6. E aí entra também no que o Isvevo falou, vou dar um pitaco nisso aí. A tecnologia pela tecnologia. Talvez a gente não precise de uma câmera cinematográfica no nosso estúdio, eu preciso de uma boa câmera, preciso de uma câmera que traga uma boa imagem, mas eu preciso trazer esse público de uma forma que a tecnologia proponha para ele novas informações. O que a gente usa aqui, traduzindo isso? A gente usa... porque a galera gosta disso, tanto no LoL quanto no R6. Quer saber quantos, vou falar em linguagem popular, quantos tiros o cara deu, quantas vezes ele morreu, o gráfico disso dentro de uma proposta de jogo, eles têm vontade, eles fomentam isso. Só que você tem que saber usar isso junto com pessoas que não entendem isso, que não gostam desses números, desse matematiquês aí. Então, e quem equilibra isso? Os conteúdos, os apresentadores, sabendo fazer esse casamento entre o que é conteúdo mais leve e o que é mais numérico, o que é mais para ficcionado. É um desafio. E a gente tem que lançar a mão de ferramentas tecnológicas que proponham isso de uma forma bacana para o espectador. Para isso, tem na minha equipe, na equipe do Isvevo, designers, pessoas de conteúdo, pessoas para automatização de gráficos. É uma demanda bastante grande. Eu sempre falo aqui para o pessoal também, como o finado Marcelo Rezende falava, dá trabalho, dá muito trabalho, põe no ar direito, porque dá muito trabalho até chegar no ar, viu, Léo?